Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Albino Rafael Júnior e estamos aqui para resolver mais um exercício sobre centro de massa de um corpo. Antes de prosseguir com o vídeo, coloque um like, claro, e partilhe o vídeo após a sua visualização. E let's go! Aqui nós temos um problema. Este problema é o seguinte: acha as coordenadas do centro de massa de um disco que se quebrou ao meio. Então nós temos um disco, né, que quebrou-se ao meio. Então nós queremos determinar as coordenadas do centro de massa desse disco. Vamos considerar aqui que R é o raio do círculo, né? É o raio do círculo, né, inteiro que quebrou-se nesse caso, porque o disco tem a forma circular. Como nós sabemos, como é habitual, nós vamos tentar encaixar a figura no sistema cartesiano de coordenadas. Então nós vamos desenhar aqui o eixo Y e nós temos aqui o eixo X. Ao encaixar a nossa figura, que é o nosso semidisco. Por que é semidisco? O disco partiu-se ao meio, né? Um disco tem a forma circular. Então quando nós partimos ao meio, nós ficamos com um semicírculo, que é exatamente esse semicírculo. Vamos centrar este semicírculo na origem. Então nós temos aqui 0 como centro. Sendo aqui a distância do raio, então aqui vamos ter o raio positivo, porque coincide com o sentido positivo do eixo X. E nós temos aqui o raio negativo, né, porque temos valores negativos para o eixo X. Assim sendo, nós vamos observar que esta peça, né, esta partícula, é uma peça homogênea de distribuição contínua de massa. Estamos a falar de um corpo de distribuição contínua de massa. Como nós já sabemos dos vídeos anteriores, quando se for assim, nós já sabemos qual é o tratamento que nós damos. Nós recorremos ao cálculo do centro de massa, recorrendo ao cálculo integral. Então, para tal, eu vou definir aqui um pedaço infinitesimal. Eu tenho aqui um pedaço infinitesimal. Vou desenhar aqui para o meu pedaço infinitesimal. Nesse caso, eu vou considerar aqui um retângulo. Vou considerar o retângulo. É evidente também poder considerar o pedaço infinitesimal como uma espécie de um arco, não é? Também seria válido. Mas para o meu caso eu vou considerar esse aqui, que é uma espécie de retângulo, que é um pedaço infinitesimal. Então nós temos aqui o meu TM, pedaço infinitesimal de toda a massa, né? Este corpo, vou considerar que tem uma massa total M, Este pedaço infinitesimal, em relação ao eixo X, encontra-se a uma distância X unidades. E em relação ao eixo Y, nós podemos localizar aqui, temos aqui a coordenada Y. Correto, pessoal? Então, como trata-se de um corpo homogêneo, eu vou definir aqui a densidade superficial. A densidade superficial, nós sabemos que é dado pela massa ocupada por uma certa a massa ocupada numa certa área, né? É a massa dividida pela área ocupada por esta massa. Então nós temos essa massa que ocupa uma certa área. Então, o que vamos fazer? A massa, eu chamei de M, mas a área ocupada por esta figura, qual é? Para determinar a área, nós vamos ter que recorrer a um conceito básico de geometria plana. Nós sabemos que a área de um círculo, né, total, como a área deste círculo é dada por πr ao quadrado. Se a área daquele círculo é dada por πr ao quadrado, então qual seria a área do semicírculo? Bom, partindo do pressuposto que o semicírculo é a metade do círculo, então a área do semicírculo, a área do semicírculo vai ser πr ao quadrado a dividir por 2. Então nós teremos aqui a densidade superficial como πr ao quadrado sobre 2. Então, este 2 pode passar a multiplicar o m, então ficamos com 2m πr ao quadrado. Então, nós já temos aqui que a densidade superficial, a densidade superficial deste corpo é dada por 2m πr ao quadrado. É uma informação. E outra informação, qual é? Nós sabemos que esta densidade superficial que nós definimos aqui, ela mantém-se constante para qualquer porção da minha peça. Por quê? Porque a peça é composta pelas mesmas substâncias, né? É um corpo homogêneo. Então, assim sendo,
Eu posso também dizer, categoricamente, que a densidade superficial é também dado por dm, que é a massa desse pedaço infinitesimal, sobre a área ocupada por esse mesmo pedaço infinitesimal. Sendo esse aqui o pedaço infinitesimal também ocupa uma certa área dA. Mas, como nós vamos poder analisar o dA? O dA é a área deste retângulo que eu defini aqui. Nós sabemos que a área de um retângulo, né? A área de um retângulo é o comprimento vezes largura, certo? Então, neste retângulo aqui, qual é o comprimento e qual é a largura neste retângulo aqui? Ok, vamos pensar o seguinte. Se daqui até aqui a localização deste pedaço infinitesimal é x, concordam? Tratando-se de um pedaço infinitesimal, o deslocamento aqui é um pequeno deslocamento de x, é um pequeno acréscimo infinitesimal de x, certo? Então nós já temos aqui a largura, que é essa distância aqui, que é o pequeno deslocamento de x, o pequeno acréscimo. Agora, para determinar o comprimento, não é? Este comprimento aqui, que é a distância daqui até aqui, que essa distância aqui é a altura deste triângulo, desse retângulo, quer dizer, nós só temos que calcular a coordenada y. Mas como vamos calcular a coordenada y? Para este caso especial, nos é fácil calcular a coordenada y. Uma vez que trata-se de uma circunferência, ok? É uma circunferência, nós podemos exprimir aqui a equação da circunferência. A equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a ar ao quadrado. Então, esta equação apresenta-nos uma dependência das variáveis x e y. Uma vez que eu centrei a minha semicircunferência na origem, então nós temos que o centro AB são as coordenadas do centro, vai ser 0, 0, ok? Então a nossa equação vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Se nós formos isolar o y, ficamos aqui com r ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Então, nós sabemos que daqui até aqui, que é a nossa altura, corresponde ao valor de y. Assim sendo, a área do retângulo, deste retângulo aqui, vai ser o comprimento, que é o valor de y, vezes a largura, que é o dx. Então, consequentemente, a nossa área infinitesimal, nosso pedaço infinitesimal que escolhemos vai ser y, e y nós podemos exprimir em função de x, ficamos com r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Então, esta aqui é a área do pedaço infinitesimal, correto? Assim sendo, nós já temos aqui essa expressão. Podemos escrever dm como densidade superficial vezes dA. Então, dm vai ser igual a densidade superficial, que é 2m sobre π r ao quadrado. Então, nós temos aqui a densidade superficial e nós temos aqui dA, que é a área deste pedaço infinitesimal. Então, nós ficamos aqui com r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Então, nós temos aqui esta relação que será muito importante para resolver o nosso problema em questão. Agora, o que nós vamos perceber? Nós sabemos que a coordenada no eixo x do centro de massa é dada por 1 sobre m, a integral de x dm, correto? A integral de x dm. Agora, eu vou analisar a variação do eixo x. Esta figura está compreendida para os valores de x, que começam de menos r até r, certo? São valores que começam daqui até aqui, para o eixo x, nesse caso. Então, assim sendo, eu vou definir a minha integral como uma integral definida de menos r até r. Então, ficamos aqui com x, centro de massa, é dado por 1 sobre m, ok? A integral de menos r até r, x, dm. dm é 2m sobre π r ao quadrado, ok? Vezes raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Ok? Assim sendo, vou colocar aqui, isto aqui como trata-se de valores constantes, que são valores independentes da nossa integral, porque a nossa variável principal da nossa integral definida é x, então podem sair para fora da integral. Então nós ficamos aqui com 1 sobre m, 2m, π r ao quadrado vezes a integral definida de menos r a r de x, raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Podemos já simplificar esses dois valores.
Então vamos ter aqui x de centro de massa igual a 2 π r ao quadrado, a integral definida de menos r a r x raiz de x ao quadrado, de r ao quadrado menos x ao quadrado d de x. Bom, nós temos aqui uma integral definida, ok? Se o pessoal tem dificuldade em resolver uma integral definida, convido-vos a assistir a videoaula sobre integrais, dada pelo professor João aqui do mesmo canal. Então vão para lá, vão suprir todas as dúvidas de como se resolve uma integral. Então eu vou resolver esta integral. Como é que nós vamos resolver essa integral? Eu primeiro vou considerar a integral indefinida, né? Que é x r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Assim sendo, ok? Eu vou usar aqui, vou considerar r ao quadrado menos x ao quadrado uma variável qualquer. Vamos chamar variável t. Vou derivar ambos os membros. Então, aqui eu vou derivar em função de x, ficamos com menos 2x. Como eu derivei em função de x, ficamos d de x. Aqui vamos ficar com d de t. Depois eu vou isolar aqui d de x, menos, fica menos, d de x é igual a menos d de t, 2x, ok? Então eu vou substituir isso aqui na minha integral original. Então ficamos aqui com a integral de x, ok? Esta expressão eu chamei de t. E a expressão d de x eu chamei por menos d de t sobre d de x, a partir desta dedução, ok? Então nós podemos simplificar aqui os valores de x. O coeficiente menos 1 sobre 2 pode passar para fora da integral, ficamos com 1,5. A integral de raiz de t, d de t, certo? Então a integral de raiz de t vai dar t elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Então este valor aqui nós podemos inverter, ficamos com menos 1 sobre 2, 2 sobre 3, t elevado a 3 sobre 2 mais c. Então esses dois valores simplificam-se, então nós ficamos aqui com menos t elevado a 3 meios sobre 3 mais c. Uma vez que nós já temos aqui o valor de t, ok? Nós já temos a integral, então vamos relembrar que t é dado por r ao quadrado, né? Menos x ao quadrado. Então a minha integral, aquela integral ali que é menos t ao elevado a 3 meios sobre 3 mais c, fica menos r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a 3 meios sobre 3 mais c, ok? Então, uma vez que essa aqui é o resultado da integral indefinida, então já é simples determinar a integral definida. Então ficamos aqui, lembrando lá naquela expressão que x centro de massa era dado por 2 sobre πr ao quadrado, raiz de menos r, não raiz, digo a integral, começando de menos r até r, né? A integral definida, x r ao quadrado menos x ao quadrado, d de x, não é? A integral definida dessa expressão nós já determinamos, né? Então ficamos aqui com menos r ao quadrado menos x ao quadrado, ok? Elevado a 3 meios sobre 3, ok? Uma vez que esta aqui é o resultado da integral, e nesse caso nós temos uma integral definida, vamos ficar aqui com a integral definida de menos r até r, ok? Sendo menos r limite inferior e r limite superior. Então eu vou substituir os meus valores, né? Então vamos começar pelo limite superior. Então nós ficamos aqui com a integral. Este valor, este sinal de menos pode vir aqui fora, ficamos com menos 2 sobre 3 πr ao quadrado, ok? Então vamos substituir pelo limite superior. Então ficamos aqui com r ao quadrado menos r ao quadrado, ok? Elevado a 3 meios, menos, aqui ficamos com r ao quadrado menos r ao quadrado, ok? Elevado a 3 meios. Pessoal, r ao quadrado menos r ao quadrado dá 0. Este menos r ao quadrado vai ficar r ao quadrado. Então subtraído com este aqui também vai dar 0. Então essa expressão toda vai ficar 0. Então nós temos como resultado 0. Ok? Então temos 0. Então x centro de massa vai ser igual a 0. E de fato faz sentido. Se nós vamos reparar a figura, ela é simétrica em relação ao eixo y. Então o centro de massa deve estar aqui, nesse eixo aqui, o que corresponde à coordenada x igual a 0. Agora
calculemos y no centro de massa, que é 1/2 a integral de y, ok, dm. Nós já fizemos considerações iniciais. Nós sabemos que y, nós já exprimimos como r ao quadrado menos x ao quadrado, ok? E dm aí nós exprimimos, dm está aqui, nós exprimimos como 2m sobre π r ao quadrado, raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado d de x. Então, esta raiz com esta raiz multiplicam-se, né? E vamos passar todas as constantes para fora. Ficamos com 1 sobre m, 2m, π r ao quadrado, vezes a integral. Esta raiz que é r ao quadrado menos x ao quadrado, ok? Eleva-se ao quadrado, aí ficamos com d de x. Podemos simplificar aqui, simplificamos aqui, ficamos com y no centro de massa, vai ser 2π r ao quadrado. Aí que ficamos aqui com a integral. Lembram-se que é a integral definida. É a integral definida no eixo y. Então, no eixo y vamos estudar as variações. A variação começa de 0 até... Então, nós temos essa integral definida, como eu dizia, simplificamos aqui. Então, temos que analisar a variação da integral no y. Isso aqui é uma integral definida. Então, no y, na medida em que o x varia, né, daqui para aqui, o y varia daqui para aqui, né? Na medida em que nós variamos construímos esses triângulos aqui, retângulos, quer dizer, então nós vamos diminuindo a sua altura, né? Consequentemente diminuindo o valor de x. Na medida em que nós nos aproximamos de 0, a altura vai aumentar, então a variação ocorre de 0 até r. Entretanto, esta aqui é uma figura simétrica, então nós temos aqui uma variação na primeira parte e de novo volta a ter esse comportamento no intervalo de menos r até r. Portanto, podemos aqui dizer que esta integral aqui, que nós vamos colocar a variação, né, de 0 até r, ok? Ela deve ser multiplicada por 2, porque esta variação aqui ocorre duas vezes, porque na medida em que nós saímos de 0 para r, então partimos de r para 0, né, em relação ao eixo y. E na medida que nós partimos de menos r, partimos de 0 até r. Então, ocorrem duas vezes. Então, vamos ter que multiplicar por 2. Então, teremos aqui y, centro de massa. Posso passar este aqui a multiplicar aqui. Ficamos com 4π r ao quadrado. Aqui ficamos com a integral de r, 0. Aqui r ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui dx. Então, y, centro de massa, vai ser 4π raio ao quadrado. A integral disto fica r ao quadrado x menos x ao cubo sobre 3, ok? Isto aqui é uma integral definida de 0, de r a 0. Então ficamos com y, centro de massa vai ser 4π r ao quadrado, ok? Então aqui nós ficamos com o quê? Raio ao quadrado. Aqui vamos substituir, ficamos com r raio ao cubo sobre 3 menos raio ao quadrado vezes 0 menos 0 ao cubo sobre 3. Fechado. Tudo isso vai dar 0. Então aqui vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Ficamos y no centro de massa vai ser 4π r ao quadrado vezes 3 menos 1 vai ficar 2r ao cubo sobre 3, ok? E daqui nós podemos simplificar esse aqui. Então ficamos com y no centro de massa, 4 vezes 2 vai ficar 8, ficamos com 8r sobre 3π, ok? Portanto, as coordenadas do centro de massa são x, o centro de massa é 0, e y, o centro de massa é dado por 8r3π. Ok, pessoal? Então, nós paramos por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de subscrever ao canal. Coloque um like, comente se possível. Abraços, até a próxima.